Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui. E eu estava refletindo e estudando e algo tocou no meu coração e aquilo que é importante para mim pode ser importante para você também. Eu estava estudando sobre a qualidade da comunhão, né? Nós recebemos uma palestra não, foi uma palavra, né? Na quarta-feira teve a inauguração da filial do Templo Novo Céu, Nova Terra, com a pastora Jaqueline. E nós recebemos, tivemos o prazer de receber uma palavra. E, como de costume, eu anoto e venho para casa e acabo vendo, né, como eu posso melhorar, né? Toda palavra de exortação serve para que a gente analise e melhore, né? Todas as críticas, elas são construtivas e elas sempre vêm com aquele caráter, com aquele perfil de eu sei que eu posso melhorar. E não só por causa da palavra ministrada na quarta-feira, mas também de algumas terapias que nós desenvolvemos essa semana e nós nos deparamos com alguns entraves na comunhão, né? Que é um dos nossos assuntos preferidos e, assim, tema que a gente mais gosta de discorrer, né? E eu fiquei pensando como eu posso ajudar, né? Você a me ajudar e te ajudar a desenvolver uma comunhão de qualidade. Claro que a gente sempre vem falando nesse assunto, mas eu queria trazer uma abordagem mais técnica, que eu acho que é interessante. Eu vou usar o Jeffrey, que é um dos psicólogos modernos que implementaram a terapia de esquema, que é uma vertente da técnica cognitivo-comportamental e que particularmente eu gosto bastante. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de um texto que fala sobre comunhão e que eu gosto bastante, que é Salmos, no capítulo 133, versículos 1, 2 e 3. Eu acho que é um dos salmos, eu acho que se não é um dos salmos menores, porque ele tem só 3 versículos. E isso é importante porque a comunhão ela não precisa de muito, né? A comunhão é algo sentido, a comunhão é um envolvimento íntimo, é um movimento único, né? Então acho que é por isso que Davi não se estende muito em definir ou explicar a importância da comunhão, mas os versículos que ele coloca aqui são versículos muito significativos, né? Então ele começa dizendo assim: bom, quão bom e suave, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí no versículo 2 ele diz assim: essa união, né, dita no versículo 1, é como óleo precioso sobre a cabeça. E aqui a gente entende que o óleo sobre a cabeça é um momento de consagração, né? Quando você é levantado aí a algum cargo eclesiástico, derrama-se sobre a sua cabeça o óleo. Mas eu queria conotar isso de uma outra forma, tá? Levando-se em consideração que a comunhão é um movimento racional e emocional, né? É um movimento da interação de seres, né? Dentro da sua perspectiva de existência. Eu queria dar uma conotação no sentido de que o óleo derramado sobre a cabeça, no sentido do óleo derramado sobre o entendimento, né? O óleo derramado sobre a mente, o óleo derramado sobre a psique, o óleo derramado sobre as emoções,
o óleo derramado sobre a razão, o óleo derramado sobre esse órgão que rege as nossas relações e as nossas interações também. Então, a comunhão, ela é esse óleo que desce sobre a minha cabeça, desce sobre a minha razão, desce sobre a minha emoção, desce sobre a minha forma de ser e de interagir com o outro. E ela desce sobre a minha cabeça e escorre sobre a minha barba. Ou seja, ela não faz parte só da minha função do ser, mas também faz parte da minha função do servir, né? Essa barba no sentido de papel social, daquilo que eu represento para a sociedade. Então, é um óleo que se derrama sobre o que eu entendo do eu, e também é um óleo que se derrama sobre o que o outro vê a meu respeito. E aí continua aqui o texto, falando que desce sobre a barba de Arão, ou seja, desce sobre o chamado, desce sobre o sacerdócio, ou seja, não desce só sobre aquilo que eu entendo do que seja eu, mas desce sobre aquilo do que o outro entenda do que seja eu, e desce também sobre a execução daquilo que Deus me chamou para ser no reino. E aí continua dizendo, o 3, sobre todas essas questões, no finalzinho, e desce como a orla do vestido, né? Ou seja, toma todo o meu corpo. Engraçado que todos os neurotransmissores, eles não têm só ação no cérebro, ele também tem ação em todo o seu corpo, né? Quando você experimenta o cortisol, o seu coração experimenta cortisol, seu pulmão experimenta cortisol, seu fígado experimenta cortisol. Então, a proposta de Davi aqui é que a união, a comunhão é como um óleo que desce sobre a minha mente, né? Causando efeitos nela, e esses efeitos transparecem naquilo que eu represento, na imagem que eu tenho, não imagem, mas aquilo que eu sou para o outro, né? Não é só uma percepção interna, mas uma percepção externa. Esse óleo, ele também vai permear aquilo que eu sou em Deus e no chamado que eu tenho para o reino, e não só vai permear nesses 3 aspectos, mas também vai permear sobre todo o meu corpo, até a orla, né? Até o finalzinho, até o meu pé. Enfim, é um estado de bem-estar completo. E aí vamos para o versículo 3, que diz assim: é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes, certo? Molha os montes, né? Arraiga, hidrata, enfim, sobre os montes, porque ali onde isso aplaina, né? Onde isso irriga, onde isso desce, ali haverá bênção e vida para sempre. Que lindo, né? Como Davi foi lindo, foi poético nesse salmo. E aí, quando a gente vai conversar um pouquinho do que é o óleo, né? Do que é o azeite dentro da cultura judaica, o óleo, o azeite, né? Dentro da cultura judaica, ele tem algumas funções, muitas funções, na verdade. Eu acho que eu não consegui enumerar todas, e aí quem souber aí de mais funções sobre o óleo pode estar dividindo aqui com a gente. E assim, o óleo, ele tem esse poder, né, de consagrar, de separar, né, de tornar único, de tornar especial, de tornar santo. A comunhão, a união, ela tem esse caráter, né? Uma igreja que experimenta uma comunhão real, ela tem esse caráter, ela emana essa santidade, essa separação, esse lugar que é diferente, esse lugar que é especial. Quando a gente chega numa congregação que ela experimenta a união, você sente que aquele lugar foi de fato separado, você sente algo diferente, você sente algo especial, você sente algo leve, você sente a presença de Deus, porque a comunhão é como um óleo e ela santifica, ela consagra, ela marca, né?
O óleo também ele serve como alimento. E, de fato, o ser humano ele tem duas necessidades. A alimentação corporal, física. Desculpa. A alimentação corporal e física e a alimentação emocional, tá? Todas as vezes, assim como você não se alimentar faz com que você tenha fraqueza, faz com que você tenha baixa em certas vitaminas, faz com que você fique desanimado, não é isso? Quando você não come, o seu corpo fica enfraquecido e logo você pode ir até a óbito, dependendo das situações de anorexia, né, dos transtornos alimentares. E por incrível que pareça, dentro da psicologia, o emocional, o afeto, a comunhão, a relação com o próximo também é uma necessidade intrínseca da existência humana, da saúde humana. Então, um ser humano isolado, logo ele vai ter falhas no seu psicológico, logo ele vai ter problemas, alguns transtornos. Então, assim como a comida ela é muito necessária para o sustento do corpo, o emocional também é um alimento para a alma de grande essência. Então, o óleo também é um alimento físico, e aqui para gente, na questão da união, Davi compara como um alimento emocional. A alma humana, quando ela não se alimenta de emoções saudáveis, de experiências saudáveis, ela definha, ela desanima, ela abate. Então, assim, a comunhão ela é fonte saudável de alimento emocional. O óleo serve como remédio, né? E é muito interessante porque um corpo saudável, né? Um físico saudável, tem sistema imunológico que dá conta de proteger esse corpo, ele tem um processo de cicatrização muito mais rápido. Mas quando você não alimenta bem esse corpo, ele vai ter dificuldade de combater as doenças e dificuldade de cicatrizar as feridas. Na alma, isso é muito parecido. Uma alma que é nutrida de boas vitaminas emocionais vai ser uma alma muito mais. Vai ter um sistema imunológico de alma, se assim eu posso dizer, mas vai ser uma alma muito mais protegida, né? Vai ter a estima dessa alma, a estima dessa identidade vai ser capaz de blindar coisas que porventura venham machucar essa alma, né? O complemento ou a suplementação através da união de vitaminas emocionais, através da comunhão, também faz com que esse corpo, essa alma se recupere mais rápido de feridas que tenham, que porventura essa alma venha a sofrer. E isso é muito prático, tá? Quando um irmão ele frequenta uma eclésia que tem um ambiente que proporciona uma união, ou seja, um convívio saudável, esse membro ele vai ter maior facilidade para lidar com o luto, por exemplo, para lidar com uma depressão, por exemplo. Por quê? Porque aquelas feridas que foram ocasionadas pela vida, porque a vida nos fere, quando esse membro está inserido dentro de uma igreja que o dá suplemento emocional, ele consegue sair disso muito mais rápido, ele consegue cicatrizar essa ferida com muito mais rapidez, né? Então, o importante é a união. A união, ela não só alimenta a alma, mas ela também dá a essa alma subterfúgios para ser cicatrizada com mais facilidade. Tá? O óleo, ele prepara, o óleo ele perfuma, né? Antes dos lutos ou antes das festas, os judeus tinham o hábito de tomar banho e se perfumarem com óleo. O óleo ele tem essa característica. Para que serve o perfume? Né? Para que serve ficar perfumado? Para o outro, né? Eu fico perfumada para mim. Gente,
assim, desculpe, mas quando eu passo um perfume é porque eu quero que meu irmão me abrace né, e sinta um cheiro bom, né? Quando eu quero que as minhas irmãs me abracem, fala, eu me acho, quando a irmã chega me abraça, fala, tá cheirosa, eu me sinto, porque, né, na verdade é para isso. Por que que a gente se perfuma, né? É uma maneira da gente estar se preparando para encontrar o outro, seja o nosso irmão, seja, né, o nosso marido, seja um namorado, enfim, né? Porque nos perfumarmos significa querermos ser acolhidos pelo outro com cheiro. O cheiro ele acolhe, né? Ai, como é bom abraçar alguém cheiroso, não é? Tem até ai, gente. Um apelido, né? Ah, cheiroso, cheirosa. Ou seja, é aquela pessoa que a gente gosta, que a gente quer bem. Então, o óleo, ele tem esse caráter de perfumar, ou seja, de estar pronto para receber o afeto, para receber o carinho, para receber estar pronto para a comunhão, né? Ele nos prepara para a comunhão. Pois bem, o orvalho, ele diz também que a comunhão ela é o orvalho. Fala, Martinha, te amo, viu, Flor? É linda. E então, o orvalho é responsável por refrigerar. Então, Davi diz que a união, ela refrigera. Ela acalma a angústia, ela acalma a dor, não é? Ela traz alegria na tristeza, ela traz paz na aflição. A união, ela refrigera. Olha que maravilhoso. De repente, se você está muito angustiado aí, o que está te faltando é união, né? Se você está muito triste, muito abatido, talvez o que esteja te faltando é união, porque a união ela refrigera. Uma outra característica do orvalho é que o orvalho ele traz esperança, porque pensa num deserto, tá certo? É quando o orvalho brota na folha, significa que virá chuva. Então o orvalho ele traz esperança. Aí eu lembro daquele versículo, né? Traz à memória aquilo que te dá esperança. Então, a função da comunhão também é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Né? Existe algo que precisa nos esperançar, que é a vinda do nosso Jesus. Algo que vai nos esperançar é que um dia nós não estaremos aqui, mas estaremos no céu. E existem muitas coisas. O testemunho dos irmãos pode nos esperançar. O irmão dizer, olha, irmã, estou orando por você. Isso pode nos esperançar. Ah, meu irmão, eu estou contigo. Isso pode nos esperançar. Perceba que a união da igreja, a comunhão, a experiência da comunhão, ela não só é esse óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre o chamado, que desce sobre as emoções e que desce sobre o entendimento, mas também é o refrigério e a esperança. Que função, irmãos, maravilhosa é a comunhão. Não abra mão de uma comunhão eficiente, não abra mão de uma comunhão real. Ai, quantos benefícios tem a comunhão para a nossa vida? Não abra mão da comunhão. Né? Antes de você entender qual é o seu chamado, qual é o seu papel, qual é a sua função, qual é o seu dom, aonde você deve ficar, analise se nesse espaço existe comunhão real, se é um ambiente que te propicie comunhão, porque a comunhão ela traz saúde física e saúde mental, né? E espiritual, segundo Davi, né? No Salmos 133. E aí nós vamos elencar aqui, agora vamos para a parte técnica, né? Vamos elencar aqui 5 elementos que são fundamentais para que você tenha uma comunhão saudável. Vamos lá. Primeiro,
pertencimento. É necessário pertencimento. É necessário acolhimento. Você precisa se sentir parte desse núcleo eclesiástico. Então, assim, qual é o meu papel? Qual é o meu lugar? Né? Qual é a minha função nesse meio? Aqui eu sou a irmã, aqui eu tenho um nome, aqui eu tenho uma identidade, aqui eu tenho um papel. Eu acho muito interessante. As igrejas batistas elas demoram um pouco nesse processo de pertencimento, mas as assembleias elas são muito boas nisso, porque quando você chega, assim que você se converte, você já faz parte de um grupo. Ou você vai para os jovens, ou você vai para as senhoras, ou você vai, né, para o departamento infantil. Assim, eles absorvem, eles já te pertencem, eles já te dão essa ideia do pertencimento. Você já fica dentro de um departamento. Ali você já cria a sua função, você já sabe que naquele dia você tem que ensaiar, você sabe que aquela música que você vai cantar, já existe esse pertencimento. Eu acho muito legal isso na parte das igrejas assembleanas aí, pentecostais. Eu não conheço, as neopentecostais eu já não sei como é que anda, mas as pentecostais, as assembleias, tem muito essa questão do pertencimento. Então você precisa se sentir pertencente, sabe? Não se acomode a uma igreja que não sabe teu nome. Não se acomode a uma igreja que não te reconhece, que não olha para você, que não te vê como indivíduo, sabe? Os seus líderes precisam saber o seu nome. É importante também que eles tomem conhecimento da sua história. Isso é pertencimento. É importante que os seus líderes saibam quais são suas atribuições, quais são as suas qualidades, como o reino pode se beneficiar com isso, né? Como você pode auxiliar o reino, isso é pertencimento. Como você pode ajudar. É engraçado que, irmãos, que qualquer coisa é pertencimento. Eu me lembro que eu fiz parte de uma igreja há algum tempo e o papel que me pertencia era sentar no terceiro banco, do terceiro lugar do terceiro banco. E todo mundo que sentava ali do meu lado sabia que ia receber um abraço, sabia que ia receber uma oração, tá? Sabia. Então, assim, aquilo ali era meu pertencimento para a igreja, era o meu pertencimento no reino. E, mas a irmã Larusca, isso é chamado sentar no terceiro banco, no terceiro lugar? Era. Para mim era. Eu sabia que eu tinha uma responsabilidade. Aquele lugar me pertencia. Aquele papel naquele lugar me pertencia. Pertencimento é importante. Se você não tem esse pertencimento, busque esse pertencimento. Tá bom? Segundo item que é primordial para uma comunhão saudável: autonomia. Autonomia é importantíssima e aí a gente falha um pouquinho, né? Porque a gente quer que o outro se desenvolva como a gente se desenvolve. A gente quer que o outro perpasse os mesmos caminhos que a gente perpassou. Mas a verdade é que aquilo que funciona para mim não funciona para o outro. Porque somos seres diferentes. E essa autonomia ela precisa ser desenvolvida, né? Então, assim, uma coisa que eu acho muito legal nas assembleias também é a questão das oportunidades. Eu acho legal por quê? Porque ali não existe um tema obrigatório, não existe uma música obrigatória, não existe. Você tem autonomia de fazer na sua oportunidade aquilo que você quiser. Se você quiser cantar, você pode cantar. Se você quiser trazer uma palavra, você pode trazer. Se você quiser apenas dar uma saudação e dizer a paz do Senhor Jesus, você pode. Essa autonomia é um negócio que eu acho assim brilhante, né? E é importante também que no desenvolvimento dessa autonomia, porque só dar a oportunidade não é o suficiente, tá? A autonomia, ela parte da aceitação, da produção daquele indivíduo. Então, assim, quando o irmão ele traz uma palavra,
É importante que o corpo de Cristo vibre com aquela palavra. Quando um irmão canta, é importante que haja empatia por parte dos membros para cantar junto, para entender, para ouvir com atenção. Isso é apoio emocional. Então, assim, todas as vezes que um irmão ele tiver oportunidade, é importante que você, quanto membro, para estreitar essa comunhão, vibre com isso. É importante que você escute, é importante que você cante junto, é importante que você confirme. Então, percebeu que o irmão disse algo legal sobre a palavra? Dá um balançado de cabeça, dá um glória, levanta a mão. Isso significa que você está dando a ele, está ajudando ele no processo de autonomia. Isso vai estreitar a relação entre você e os irmãos. A mesma coisa também. Você que tem aí, está no desenvolvimento da sua autonomia, não perca a oportunidade. Todas as vezes que o líder da liturgia te dá uma oportunidade, não perca essa oportunidade, porque você está desenvolvendo a autonomia e é importante para a sua comunhão, tá bom? Ó, para de ficar rejeitando a oportunidade que Deus está vendo, tá? Vamos lá, próximo. 3, limites. Limites com afeto. Tem gente que acha que a irmã Larusca é só amor, gente, mas não sou, não. Eu também sei colocar limites e a minha pastora que eu diga, coitado, corta o dobrado. Mas vamos lá. Limites com respeito. Limites com afeto. Eu acho muito interessante quando a palavra diz que a exortação tem que ser feita com amor. A exortação sem amor não é de Deus. A exortação tem que ser feita com amor. E aqui a psicologia, Jeffrey diz que os limites precisam ser dados com afeto. Limite tem que ser dado com amor. Limite tem que ser dado com carinho, com cuidado, né? Então, assim, colocar limites, seja no seu irmão, seja no seu líder, irmãos. Porque às vezes os nossos líderes eles estão tão envolvidos nas atividades da igreja, né, que eles às vezes não têm a capacidade de ficar atento aos seus limites, aquilo que te chateou, aquilo que te aborreceu, ou aquilo que está pesado demais para você. Então é necessário que você exponha isso. Olha, meu irmão, até aqui eu consigo ir, depois eu não consigo não me leva mal. Olha, esse culto e esse aqui eu dou certeza que eu vou, mas esse aqui eu tenho outras demandas na minha vida, né? Na minha vida secular, e eu não vou conseguir dar conta. O Senhor me perdoa? Sempre assim, limite com afeto, limite com amor. Coloque o limite, mas exponha uma expressão de amor. Coloque o limite, mas exponha uma expressão de afeto. Não coloque limite sempre bruscamente, mas coloque limite com amor, limite com afeto, tá bom, irmão? Porque aquela música eu quero que você cante. Olha, irmã, essa música, a senhora me perdoa, olha o afeto, a senhora me perdoa, mas essa música vai ficar muito alta para mim, vou ficar com a minha garganta doendo. A senhora me desculpa, mas eu não vou cantar ela não. Limite com afeto, tá certo? Vamos lá. Você precisa ficar confortável e buscar seu conforto. E aí a gente vai para o próximo, tá? Que a busca, o direcionamento para as próprias necessidades. Eu acho muito interessante porque a Bíblia diz que eu preciso amar o outro como eu. Eu não posso, como a mim, eu não posso amar o outro mais do que eu me amo. Isso é um problema, isso é um domínio, isso é uma falha, isso é um trauma. Tá? Pessoas que ficam amando mais o outro, que fica colocando a necessidade do outro sempre acima das suas necessidades, precisa de uma intervenção terapêutica, porque tem um trauma aí que precisa ser resolvido. Mas via de regra, a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. Tá? Esse é o quarto ponto de uma comunhão. Não é amar mais, é amar igual. Tá? Isso está muito vinculado com o limite com afeto.
Se você consegue colocar um limite com afeto, você consegue determinar as regras das pessoas que vão se relacionar com você e você também consegue ouvir as regras de como as pessoas querem que você se relacione com elas. Então, o limite, ele vai determinar e vai criar uma relação, uma comunhão saudável. Até que ponto o outro pode vir e até que ponto eu posso ir, tá certo? E para eu poder definir limites com amor, eu preciso entender quem sou eu e quais são as minhas necessidades. Para eu poder dizer para essa irmã que essa música ela é muito alta para o meu timbre vocal, é porque eu conheço meu timbre vocal. Tá? É para eu dizer para um líder que aquele culto naquela semana eu posso furar, é porque eu conheço a minha rotina, porque eu conheço as minhas responsabilidades, porque eu me viro para as minhas necessidades. Tá certo? As minhas necessidades precisam estar equiparadas com a necessidade da comunhão. As minhas necessidades não têm que estar acima da comunhão, mas elas também não podem estar abaixo da comunhão. Elas têm que estar iguais, tá? Então, assim, eu preciso olhar para dentro desse ser que sou eu. O que eu posso e o que eu não posso. O que eu gosto e o que eu não gosto. O que eu gostaria e o que eu não gostaria. E aí, dentro disso, eu consigo ouvir o que o outro gosta e o que o outro não gosta. O que o outro gostaria e o que o outro não gostaria. E aí, desenvolver uma comunhão igualitária, de qualidade, saudável, recíproca. Tudo bem? Quinto ponto para o desenvolvimento de uma comunhão saudável: espontaneidade e autenticidade. Se dentro da sua eclésia você não puder ser você, você vai ter um problema. A irmã Larusca, ela é muito brincalhona. Irmãos, olha, quem me conhece, gente, só Jesus na causa. Então, assim, eu brinco muito, eu sou muito debochada, eu sou muito risonha, eu rio de tudo. E eu sou assim no meu serviço, eu sou assim em casa e eu sou assim na igreja também. É claro que eu não vou dar uma gargalhada lá durante o momento litúrgico, porque eu também tenho noção, né? Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando de interação com o irmão. Se eu não puder ser eu na interação com o meu irmão, eu vou ser quem? Não é verdade? Então, assim, essa autenticidade, essa espontaneidade precisa ser respeitada, tanto por você quanto pelo outro. É claro que se o outro não gosta do meu jeito de ser, ele pode dizer para mim, minha irmã, eu não sou muito de rir, não. Então, quando você for se relacionar comigo, não fica com esse riso escangalhado, não. Eu vou procurar, quando estiver me relacionando com aquele irmão, não rir muito. Mas também não garanto, não. Mas eu vou tentar, porque assim como eu gosto de ser respeitada, eu também preciso respeitar. Né? Mas isso vai tolir o meu ser? Não, isso vai ser só um selfie para lidar com aquele irmão. Né? Como que eu também posso falar para ele, eu também não gosto muito desse seu jeito muito carrancudo, engraçado que esses dias. Eu cheguei pro irmão e falei assim, irmão, eu falei, irmão, esse seu jeito carrancudo, esse jeito todo sério. E eu já percebi que depois que eu falei isso pra ele veio pra mim, ele veio me cumprimentar com um sorriso amarelo, que é o melhor que ele pode fazer. Então, assim, todas as vezes que ele vem falar comigo, ele faz assim, aquele sorriso assim, de robô. E assim, eu fico muito feliz dele poder me atender na minha necessidade de ter dificuldade com esse temperamento mais fechado. Em contrapartida, também nos dias que ele não tá muito bem, eu também respeito eu chego para ele e falo, e aí, irmão, paz? Aí ele, paz, irmã. Aí eu, como é que você tá? Ele, tô bem não. E aí a gente começa a conversar. Mas se eu chegar risonha, abraçando ele vai, porque não é o jeito dele. Então, assim, cada pessoa é de um jeito, né? E a gente precisa respeitar o jeito do outro e melhor, respeitar o nosso próprio jeito. Isso é muito importante. Porque se você começa a mudar muito o seu jeito, você vai se relacionar com seus irmãos como a selfie, com personagem.
E aí você não vai conseguir uma comunhão bacana, sabe? Existem circunstâncias que, quando a gente não segue esses 5 passos da comunhão, a gente não tem o pertencimento, a gente não tem autonomia, a gente não respeita os nossos limites, quando a gente não direciona a atenção também para as nossas necessidades, a gente cria uma armadura para ir para a igreja. Isso não é bacana. O que é armadura? Eu preciso me proteger. Porque se não respeitam os meus limites, eu preciso me proteger. Né? Se não estão se eu não consigo me direcionar para as minhas próprias necessidades, então eu preciso me proteger. Se eu não tenho autonomia, eu fico hiper vigilante, muito preocupado com que, sabe, com paranoias. Isso é resultado de uma comunhão que não está sendo muito saudável, está sendo tóxica. Você não está seguindo aí os 5 pilares, tá? Um ambiente que você não se sente não se sente parte, amado, pertencido. É um ambiente. Se faltar algum desses 5 pontos aqui, você vai vestir no lugar disso uma armadura. E aí essa armadura vai bloquear a comunhão. E aí você não vai ter todos esses benefícios de Salmos 133. A comunhão não vai ser um orvalho, a comunhão não vai te curar, a comunhão não vai te trazer refrigério. E aí você vai ser, né? Como é o crente sem comunhão? É um crente que está susceptível a adoecer, que não usa a comunhão para curar as próprias feridas, vai ser um crente amargurado, um crente fragilizado, não é isso? Então, assim, é importante que você siga esses 5 pilares, irmãos. Não abra mão desses 5 pilares para você ter todos os benefícios de Salmos 133. Então, vamos dar uma revisadinha, tá? Primeiro, aceitação e pertencimento. Você precisa se sentir parte dessa igreja, tá? Segundo, autonomia. Você tem autonomia para falar o que você pensa, para poder dar a sua opinião dentro do seu departamento ou dentro da sua liderança, não sei como que funciona a sua eclésia, mas você tem essa autonomia para se colocar e também maturidade para aceitar ou não, né? Eu tô dando a minha opinião, podem concordar ou não, tá certo? Mas eu tenho esse espaço de fala, tá? Autonomia para desenvolver um trabalho, para mostrar um projeto, tá certo? Limites com afeto. Eu preciso que as pessoas respeitem os meus limites, eu preciso falar dos meus limites e as pessoas precisam ouvir esse limite exposto com afeto e eu também preciso respeitar o limite, os limites que me são impostos pelos meus irmãos, tá certo? Se ele não gosta que eu faça determinada coisa, eu não vou fazer porque eu vou chatear, aborrecer o meu irmão, né? E se eu não gosto de determinada coisa, não faça comigo, não me aborreça, para quê? Não é? Limites com afeto. Quarto, direcionamento para as próprias necessidades. Eu preciso estar bem. Eu preciso estar confortável. Eu preciso estar saudável. O que eu quero fazer hoje? Chorar? Eu vou para o culto e vou chorar. O que eu quero fazer hoje? Eu recebi uma bênção, estou feliz. Hoje eu vou na igreja, eu vou pular, eu vou dançar, eu vou dar glória, eu vou dar sorrisão daqui a aqui, porque eu estou feliz. Qual é a minha necessidade hoje? Qual é a minha necessidade de culto hoje, né? O que eu preciso apresentar? Porque culto é uma entrega, irmãos, né? O culto não é para receber, o culto é para entregar. E eu não posso entregar um negócio que eu não tenho. Então, assim, eu preciso virar esse olhar para mim, né? O que eu tenho hoje para entregar para Deus, né? Que oração que eu tenho hoje, que sentimento eu tenho hoje, que necessidade que eu tenho hoje. Eu preciso virar esse momento para mim, né? Um versículo que eu gosto muito, muito citado nas ceias, é analise-se. Analise-se o homem, né? Então se analise, direcione a sua atenção para a sua necessidade e aplaque essa sua necessidade, tá certo? Para você ficar bem, tá bom? Comunhão é para você ficar bem. Você só vai ser curado se você detectar a ferida. Você só vai ser refrigerado se você detectar a angústia. Você só vai ser alimentado se você detectar a fome. Então, olhe essa necessidade. Irmã, eu preciso de um abraço, me dá um abraço.
Irmã, eu preciso de uma oração. Faz uma oração. Olhe essa necessidade, busque da comunhão, sanar essa necessidade. Olhe para dentro de si, tá bom? Quinto e último, espontaneidade. Seja você. Ah, seja você, mesmo que seja estranho. Sabe? Seja você, meu irmão. Ah, mas irmã Larusca, não tem muita paciência. Seja você. Ah, mas irmã Larusca, eu sou meio seco. Seja você. Ah, eu sou risonho brincalhão. Seja você. Seja você. Não tenha medo de ser você. Deus criou você. Deus escolheu você antes de você nascer. Colocou em você virtudes, temperamentos, personalidades que são importantes para o reino de Deus. Seja você, não seja outra pessoa. Ah, mas eu acho tão bonito a calma da irmã. Mas você não é a irmã, você é você. Seja você. Ah, mas eu acho tão lindo a maneira com que a irmã prega, mas busque a sua forma de pregar. Ah, mas eu acho tão bonito como a irmã canta, mas busque a sua forma de cantar. Sabe? Seja você, seja você. Em nome de Jesus, seja você. Tem um versículo que eu gosto muito em Efésios que diz assim: somos feituras suas, de Deus, tá? Criadas, recriadas em Cristo, para boas obras as quais Deus preparou antes. Então, quem te criou, quem te molda, quem sabe, te lapida, é o Espírito Santo de Deus. Para você ser outra coisa, não, para você ser você. É em você que Deus age. É em você que ele cuida, é você que ele molda, é você que ele lapida. Então seja você, tá bom? Não deixe de ser você com todos os defeitos e suas qualidades também. Não engavete a sua qualidade, não engavete a sua personalidade. Não engavete a sua forma de ser, não tenha medo de ser você, não existe comunhão. Não, se você não for você, você tem que ser você. Tá bom? Eu sei que é difícil, eu sei que dá medo, eu sei que ser a gente é algo de muita coragem, né? Mas seja corajoso, seja você, você vai se surpreender. Como as pessoas podem gostar de você. E só colecione à sua volta pessoas que de fato gostem do seu eu real. Se você tiver que ficar fingindo ser outra coisa para agradar a outra pessoa que não seja você, além de tudo não ser comunhão, não vai te gerar nenhum fruto. Então, assim, seja você, sabe? Seja você, essa pessoa linda, especial, com qualidades e defeitos e que Deus ama. Seja você, porque sendo você, o Senhor vai lapidar você na sua essência. Sabe? Você vai ser um membro seguro, você vai ser um membro forte, você vai ser um membro curado, você vai ser um membro restaurado, você vai ser um membro refrigerado, você vai ser um membro consolado e vai gerar grandes frutos para a sua eclésia, viu? Beijo no coração, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.